Os fertilizantes, também chamados de adubos, servem para o desenvolvimento das plantas, além de repor nutrientes no solo, fertilizando a vida na terra. A Associação Brasileira de Tecnologia em Nutrição Vegetal, a Absolo, acompanha o consumo e as tendências deste mercado de fertilizantes. Para nos informar sobre este mercado e interpretar os dados do setor, nós vamos conversar com o Clorialdo Roberto Levreiro. Ele é presidente do Conselho Deliberativo da Absolo. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Clorialdo, muito obrigada pela participação, por fazer aqui uma conversa em que a gente fale um pouco sobre o que são os fertilizantes. Então, eu queria começar daí com você, né? Qual que é a importância dos fertilizantes para o agronegócio? Por que é um insumo de primeira necessidade? Queria que você respondesse isso, por gentileza, e aí a gente entra, então, nos dados aí do anuário da Absolo, que foram os dados revelados essa semana. Olá, Mariana. Nós que agradecemos aí a oportunidade de poder falar um pouquinho do setor para vocês, nesse programa muito bem conceituado que vocês transmitem. Mariana, os fertilizantes, eles são, assim, a base essencial da cadeia produtiva. Por quê? Nós tivemos grandes evoluções nos últimos anos, através da pesquisa, na melhoria genética das culturas. E quando a gente vai melhorando a genética das culturas, também vai aumentando a demanda delas por nutriente, ou seja, elas têm um potencial maior para expressar, mas também elas precisam consumir. Para exemplificar para o nosso telespectador, é como um atleta, né? Um atleta diferente de uma pessoa comum. Quanto mais ele é preparado, ele tem que ter uma dieta mais balanceada. E aí que entram os fertilizantes. Eles têm a função, obviamente, além de repor o nutriente no solo, mas também complementar a necessidade de cada cultura para o seu desenvolvimento natural dela, para que ela possa expressar todo o potencial produtivo. Então, sem um fertilizante hoje, jamais nós conseguiríamos atender a demanda de alimento no mundo. Perfeito, acho que esse é um bom resumo, né? Isso, sem fertilizante, a agricultura não existiria, né? Basicamente isso. Só que aí eu queria trazer um pouco também para o esclarecimento do público que existem diversos fertilizantes, né? A gente está falando de categorias diferentes e que alguns estão ali, são usados para determinado tipo de aplicação, outros para outras aplicações. E a gente vê aí que houve uma retração em alguns tipos e aumento no consumo de outros, né? A gente preparamos uma tela aqui para o pessoal entender que a gente está falando de um setor que é 26,9 bilhões de reais de movimento de faturamento em 2024. Houve esse aumento de quase 19%, mas a gente tem ali fertilizantes orgânicos e os organominerais que diminuíram, mas a gente está falando de fertilizantes minerais especiais e biofertilizantes que subiram. Então a gente vê aí uma gangorra dentro desse grande setor chamado fertilizantes, né? E aí eu queria perguntar para você, Clorialdo, queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre esses números, quais que são esses tipos de fertilizante, por que cada um é diferente do outro e por que alguns aumentaram, outros diminuíram. Tem problema, Mariana. É muito fácil de explicar isso, porque a maioria dos fertilizantes, que são os mais comuns, conhecidos, são os tradicionais NPKs, né? Os fertilizantes são usados em maior volume, que são os macronutrientes, vamos assim dizer. A Absolo, ela representa um segmento dos fertilizantes especiais, na verdade nós representamos 9 segmentos, que vai desde o substrato, que forma a mudinha, né, que passa pelos fertilizantes de matriz orgânica, os compostos, os condicionadores, propriamente os organominerais, e vai pelos fertilizantes especiais que são aplicados aí sim, através dos modos de aplicação, né, seja via solo, seja via folha, seja via hidroponia, seja fertirrigação, né, ou pulverização normal, que era o mais conhecido como fertilizantes foliares. E também hoje a gente agrega os biológicos e os adjuvantes, que são outros que entram na parte de estímulo e na parte de potencializar os demais fertilizantes. A diferença que existe entre esses segmentos, todos os segmentos são complementares. O Brasil é um país de agricultura tropical. Então,
por muitos e muitos anos, o principal insumo que era usado na agricultura era o NPK tradicional. Porém, para a realidade da agricultura tropical, a gente tem muitas perdas desses nutrientes da forma como a gente é importado, ou como ele é usado lá fora, porque são características de clima, de solos diferentes, de agricultura diferente. E o que nesses últimos anos a nossa indústria fez? Ela começou a desenvolver as tecnologias que reduzem essas perdas e potencializam, obviamente, o efeito desses nutrientes. Ela melhora o ganho, ou seja, nós damos ganho de eficiência. Com isso, a gente entrega uns insumos mais sustentáveis. E insumos que a planta consegue absorver melhor dentro da realidade da agricultura Brasil. Para isso, nós temos vários insumos que são complementares. Por exemplo, os insumos de matriz orgânicas, eles têm uma função muito importante, que é melhorar as condições físicas e biológicas do solo, mas também, ao mesmo tempo, ele protege os minerais que são aplicados junto com ele. E como os minerais especiais que eram aplicados muito à base dos micronutrientes, eles também sofreram um processo industrial que melhorou com tecnologias novas que também reduziram as perdas deles. Então, o que eu quero dizer para você, por que algum setor, como você comentou, cresceu mais e outro cresceu menos? Se a gente pegar o dado histórico dos últimos 10 anos, todos os segmentos cresceram. O que ocorreu com o mercado de matriz orgânica no ano de 2024 é que ele teve uma inflação em valores no ano de 23 e 22, com aqueles picos dos fertilizantes convencionais, onde aumentou, obviamente, por natureza, o seu consumo, e agora ele está voltando para a curva normal dele. No tanto que o extrato de volume desse mercado, ele não foi negativo, ele continuou sendo positivo. O que está acontecendo agora no mercado de fertilizantes é a acomodação do preço, como aconteceu com a soja, que ela bateu a R$200 o saco, e hoje ela está voltando para o patamar. Ela ficou ruim? Não, ela está voltando no patamar histórico dela. E a mesma coisa está acontecendo com esses fertilizantes, porque eles sofrem uma variação menor do dólar comparado aos que são mais importados. Entendi, perfeito. Te agradeço o esclarecimento, porque é isso, a gente está falando de um segmento que tem várias divisões. É importante a gente entender como isso afeta, até olhando pela perspectiva do produtor rural, porque esses dados mostram o comportamento desse produtor também, né? Mostram como que ele tem enxergado os diferentes fertilizantes. É claro que depende da demanda, mas, por exemplo, fertilizantes mais sustentáveis, como você colocou, né? Todos os números mostram para a gente esse comportamento do produtor. Agora, você trouxe também um histórico aí, falando dos anos passados, 22, 23, né? Queria entender um pouco como que foi o ritmo de compra de 2024. A gente viu, porque os dados que a gente está mostrando aí são referentes ao ano passado, né? Como que você classifica aí o ritmo das compras? O produtor acabou deixando para comprar em cima da hora por questões ali econômicas muitas vezes, de gestão da propriedade. Como que você avalia esse ritmo e como que vocês têm olhado na Absolo o ritmo de 2025? Maravilha. Só complementando uma informação para você, nesses últimos 2 anos, foram abertos novos CNPJs de indústria, são, para ser mais preciso, 129 indústrias novas no segmento de fertilizantes orgânicos e organomineral, para você ver o quanto esse mercado está sendo promissor nesse sentido. Voltando a sua pergunta agora de 2024, comportamento de mercado, 2024 a gente teve muitos desafios, né? Nós tivemos os fatores climáticos que impactaram bastante na tomada de decisão da agricultura, onde ele foi postergando ao máximo para tomar a decisão de forma mais correta. E eu ressalto, o nosso agricultor, cada ano que passa, ele está se tornando cada vez mais profissional, ele está começando a trabalhar de forma mais racional, está se planejando melhor, está analisando o futuro, prevendo previsões para fazer os investimentos de forma mais assertiva. Então, o que aconteceu? A hora que nós tivemos, além das questões climáticas, um monte de questões geopolíticas, políticas, tanto interna quanto externa, que, obviamente, trazem uma insegurança para o mercado com relação aos investimentos, que a gente sabe que não são pequenos hoje, né? Os custos de implantar uma lavoura hoje é bastante alto. A tomada de crédito que as empresas também vão fazer para manter os seus estoques, eles também para poder fazer os seus financiamentos, hoje ele é bastante
relevante, né? Então, eu acho que essa maturidade fez com que eles postergassem por um bom período, do primeiro semestre até início do segundo semestre, comprasse só o necessário e adiasse o possível dentro da janela que eles teriam para poder fazer o plantio. Mas, no final do segundo semestre, houve, obviamente, a tomada de decisão, quando houve uma certa estabilidade do clima, eles se sentiram um pouco mais seguros com relação às negociações dos seus insumos e, obviamente, a compra veio. E o setor nosso, graças a Deus, a indústria ela trabalha bem com planejamento e conseguiu atender, porque o grande problema é você atender a demanda no espaço curto de tempo, a questão logística para atender aquele produtor no momento que ele precisa. Sim, mas o setor conseguiu dar conta do recado. Sim, pois é, era isso que eu queria entender também um pouquinho. A gente está falando você comentou logística, né? Como que você avalia a logística hoje do setor? Você está falando de uma maturidade do produtor rural, de entender esse timing, de se planejar, mas a gente sabe que o fator logístico muitas vezes implica também nesse timing dessa safra, né, de aplicação. Como que você avalia a maturidade logística do Brasil hoje, quando a gente está falando sobre abastecimento de fertilizantes? Eu acho que a questão logística hoje é até um tema que a gente vem discutindo muito em Brasília, essa questão, já pensando no ano de 2025, que ele vai ser um ano que vai ter crescimento novamente, com certeza vai ter crescimento, talvez não seja 18, mas próximo a esse número, não acredito que seja muito diferente. A questão de logística, a gente está até provocando as entidades junto ao IPA, porque é necessário uma ação emergencial de criar uma política de governo para poder atender a séria crise de logística, seja no transporte, seja em portos para descarga e recebimento de navio, seja no armazenamento de grãos, enfim, seja no modal ferroviário, seja rodoviário. A gente está no limite do limite. Nós eu vejo com grandes problemas falar, vou aumentar a produção, vou aumentar a venda de insumo, mas nós já não temos muito mais espaço para poder suportar isso. Isso vai comprometer a capacidade do agricultor poder armazenar o seu grão e negociar de certa forma. Isso vai encarecer o custo do insumo, porque a falta de oferta de transporte, ele obviamente inflaciona o preço. E o risco de não ter o material o insumo na hora que ele necessita para fazer aquele plantio. Então, a logística hoje é um problema de extrema seriedade no Brasil. Eu acho que tem que ser de extrema prioridade, porque não é algo que se resolve tão fácil assim de um dia para o outro. A demanda de muitos investimentos, mas precisa quebrar essa inércia. Não, sem dúvida, até porque a gente sabe que é um dos maiores pesadelos do produtor rural, né? Se planejar para tudo isso, efetuar a compra e no dia ali não ter o insumo para aplicar. Você falou, Cloriado, sobre ação emergencial, olhando para essa série de problemas que a gente vê em logística. Mas isso abarca, obviamente, o setor de fertilizantes. Isso me faz lembrar do Plano Nacional de Fertilizantes, porque na época da guerra ali que estourou entre Rússia e Ucrânia em 2022, houve uma movimentação muito grande do governo federal, falando-se do Plano Nacional de Fertilizantes, para diminuir as importações, ou pelo menos ser minimamente mais autossuficiente. Como que anda esse PNF, né, o Plano Nacional de Fertilizantes? Vocês da Absolo acompanham esse tema? De alguma forma, o plano olha também para essa questão logística? As coisas estão casadas? Como que vocês acompanham isso aí na Absolo? A Absolo, ela faz parte do CONFERT, eu faço parte do conselho, que é o conselho que rege o Plano Nacional de Fertilizantes desde o seu início. Quando a gente fala em cadeias emergentes, que representam todas as tecnologias que estão dentro da Absolo, é de responsabilidade da gente fazer toda a propositura de ações que tem que ser feitas, investimentos. Então, tem muitas ações que o Profert está trabalhando no plano nacional, na questão de criar linhas de estímulo de incentivo à pesquisa, de investimento para novas indústrias. A logística, ela faz parte desse processo, e dentro do Plano Nacional ficou muito claro, Mariana, que por mais que o Brasil queira investir tanto na produção do nitrogênio, do fósforo, potássio, a gente não vai ser nunca autossuficiente nesses insumos e até a gente nunca vai ser tão competitivo quanto os países hoje
exportadores, porque o custo operacional de extração deles é infinitamente menor do que os nossos, devido às nossas questões geológicas das nossas minas. Mas o que ficou claro, e é um ponto que a Absol defende muito, a gente não pode pensar só em aumentar a produção, nós temos que pensar em ganhar em eficiência. É conhecido que o Brasil hoje, dos 40 milhões de toneladas que importa, 30%, 40% disso se perde, de acordo com os solos. Então, vamos trabalhar insumos que sejam mais eficientes, que é o que as indústrias da Absol faz. Hoje a gente consegue reduzir em 20%, 30% a quantidade de nutriente aplicado, reduzindo perdas, né? E a gente consegue transformar todas as fontes de biomassa, seja de fonte urbana, seja de fonte da agroindústria, em insumos seguros e obviamente, eficientes para uso na agricultura, seja ela da familiar até a agricultura de grande gestão empresarial. Então, o Plano Nacional enxergou bem, o governo hoje conseguiu enxergar bastante essa importância que é esse setor hoje, né? E as ações estão caminhando para que as linhas de crédito, pesquisa, divulgação, o grande desafio, né? Você está na comunicação, sabe melhor que nós, o quanto é você fazer a informação chegar de forma adequada num país do tamanho do Brasil, com um nível cultural que a gente ainda infelizmente tem, né? Então, esse é o trabalho que a pessoa vem fazendo junto ao Confed, junto ao governo, para poder fazer. Mas, graças a Deus, os números aí da pesquisa mostram o quanto o ganho de adoção está crescendo, senão nós não estaríamos atingindo esse crescimento que ano a ano, aí, há mais de 10 anos, vem mostrando. Os números não mentem. Clorialdo Levreiro, muito obrigada pela sua participação, pelas explicações sobre o setor de fertilizantes, e a gente se coloca aqui à disposição também exatamente para levar essa comunicação aos produtores rurais, seja falando de logística, de Plano Nacional de Fertilizantes. A gente espera recebê-lo aqui em outras ocasiões, viu? Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos, estamos assim sempre à disposição, precisar.